Imagina um mundo onde você só escreve o código e empurra ele para produção e toda a infraestrutura não fica mais sob a sua responsabilidade. Isso parece um sonho, mas é uma das promessas ali da AWS Lambda. Então no vídeo de hoje a gente vai entender como que funciona a Lambda e como que a gente consegue criar nossa primeira aplicação com o Java 21 dentro da AWS. Isso tudo vai ser sem custos, totalmente gratuito, você não vai gastar nenhum centavo e a gente vai utilizar de fato ali na nuvem da AWS. Então bora pro vídeo de hoje. Fala devs, como vocês estão? Aqui quem fala é o Bruno Garcia, criador da Build and Run, e no vídeo de hoje a gente vai criar a nossa primeira Lambda ali dentro da AWS com o Java 21. Então, para a lista de tarefas do vídeo de hoje, a gente primeiramente vai entender o que é a Lambda, e no final do vídeo a gente vai ter uma aplicação totalmente funcional na nuvem AWS, e você vai ter um endpoint público para você divulgar ali para os seus amigos, para a galera do trabalho, caso eles queiram testar também. Isso tudo de forma gratuita, sem gastar nenhum centavo. Então fica até o final do vídeo que vai valer muito a pena. Antes de começar, eu só queria te lembrar para você deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal e acompanhar a gente pelas redes sociais, que com isso você acaba apoiando muito o nosso trabalho aqui. Então bora lá entender o que é de fato a AWS Lambda. Se você jogar no Google, provavelmente você vai cair na própria página da AWS. Aqui na página da AWS eu recomendo muito que você assista esse primeiro vídeo, onde ele dá uma explicação bem visual do que é a AWS Lambda. Eu vou deixar o link aqui na descrição também para você acompanhar. Mas de forma resumida, a AWS Lambda ali se aproveita da arquitetura serverless, onde, se você traduzir no pé da letra, dá uma ideia que não há servidor. Mas sempre tem um servidor por trás de uma aplicação rodando. O ponto aqui é que esse servidor ele não fica sob a nossa responsabilidade, ele fica sob a responsabilidade da AWS. Mas como que funciona isso aqui, né? Quando a gente recebe uma requisição, por exemplo ali na nossa aplicação Spring, a AWS vai subir o nosso projeto. Após subir, a nossa aplicação vai lidar com a requisição, por exemplo, acessar o banco de dados, e quando finalizar, a AWS vai entender que ali o escopo acabou e acaba derrubando o nosso projeto. E isso pode acontecer várias vezes ali durante o dia, ou várias vezes em paralelo também durante o dia. E o ponto interessante aqui da arquitetura serverless e da Lambda é que a gente só paga pelo que a gente utiliza. Então, por exemplo, se em um dia de 24 horas eu recebo uma requisição somente ali no dia, e essa requisição dura poucos segundos, eu só vou pagar por essa requisição que eu estou processando durante o dia. Eu não vou precisar pagar por 24 horas, porque a nossa aplicação não está sendo utilizada durante todo esse período de tempo. Então, a grande vantagem aqui é que se você tem uma aplicação que é pouco utilizada, se você subir ela para Lambda, você vai economizar bastante ali em custo de processamento. Mas, por exemplo, se você recebe muitas requisições durante o dia, aí esse jogo pode se inverter, a conta pode ficar um pouco mais cara. Mas isso aí é um assunto mais complexo que a gente pode lidar em outros vídeos. Então, para o vídeo de hoje, para a gente começar aqui tudo certinho, eu recomendo que você crie a sua conta dentro da AWS se você ainda não tem. Provavelmente eles vão pedir um cartão de crédito, mas pode ficar tranquilo, se você seguir ali o passo a passo que a gente fizer nesse vídeo, não vai ter nenhuma cobrança. E eu digo isso porque se você olhar dentro da própria página aqui da AWS, ele tem uma seção de Free Tier. Isso quer dizer que a gente tem direito aqui a 1 milhão de requisições de graça por mês, de forma eterna, até eles mudarem de opinião. Mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tem o direito aqui de 1 milhão de requisições por mês. E isso é muita coisa. No nosso vídeo a gente não vai chegar nem na casa do milhar ali, então pode ficar tranquilo que você não vai ser cobrado. Então beleza, a gente já entendeu aqui de forma macro o que é a AWS Lambda e como que ela funciona para ser cobrada. Nosso segundo passo vai ser criar nossa aplicação Java para poder implantar ali dentro da AWS. Então eu vou deixar aqui no link da descrição um projeto de inicialização, porque aqui a gente não vai estar utilizando o Spring Boot, então a gente não vai entrar ali, por exemplo, no Spring Initializer. Eu vou estar deixando aqui um repositório de uma aplicação de exemplo, uma aplicação bem cru mesmo, que eu peguei ali do site da AWS e incrementei com algumas dependências que são bem utilizadas no dia a dia, e com isso a gente vai ter um ponto de start aqui para poder começar o nosso desenvolvimento. Então você pode entrar nesse link que vai estar na descrição aqui do vídeo e fazer o clone desse repositório aí para o seu computador. Caso você tenha alguma dificuldade para poder fazer clone ou utilizar aqui o Git, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar te ajudar para você conseguir subir a sua primeira Lambda aí. Então nesse projeto aqui a gente vai estar utilizando ali o Java 21 com algumas dependências e eu vou explorar isso tudo aqui dentro da minha IDE. Então depois que eu importar isso tudo aqui, eu volto. Beleza, eu tô com esse projeto agora importado dentro da minha IDE, vamos explorar aqui um pouco como que tá a sua estrutura. Basicamente a gente tem aqui o pom.xml dentro da pastinha app, onde ele vai ter todas as configurações desse projeto. Explorar aqui rapidamente as dependências, basicamente a gente está utilizando ali a dependência AWS Lambda Java Core, onde tem as funcionalidades principais ali para a gente poder implantar dentro de uma Lambda, uma aplicação Java, e eu coloquei como adicional aqui a dependência também Java Events,
onde ele vai dar alguns eventos ali, algumas classes que facilitam também o nosso tratamento ali das informações da Lambda. Mais abaixo a gente tem aqui a dependência do Jackson, para poder facilitar o tratamento ali de JSON, e embaixo a gente tem ali a referência das dependências dos testes unitários. Então eu vou ter o JUnit e eu também vou ter o Mockit. Mais abaixo a gente tem aquelas configurações de build, mas não precisa se preocupar que elas já estão totalmente ali configuradas, então você não precisa ter essa dor de cabeça agora. Beleza. Aqui você depois, se você quiser mudar o nome da aplicação, fica à vontade. Vamos já explorar agora o nosso próprio código da aplicação. Então aqui dentro, eu vou ter dentro do meu pacote main aqui, uma classe chamada handler dentro do meu pacote tech.buildRun.lambda. Toda lambda ela precisa ter ali um ponto de start. É onde a própria AWS vai poder chamar esse código aqui para poder executar a lambda ali no ambiente. Então no nosso projeto a gente criou essa classe aqui handler, onde ele implementa uma interface da própria AWS, que é esse request handler. Esse request handler, ele indica aqui com duas generics o que a gente vai receber como parâmetro e o que a gente vai retornar como parâmetro também. Para poder ficar algo mais intuitivo para a gente, eu vou estar utilizando aqui o API Gateway, Proxy Request e o Proxy Response. Essas duas classes elas já possuem diversas informações ali do ecossistema HTTP. Então, se a gente for explorar aqui dentro do código, por exemplo, eu vou utilizar request. E eu consigo ver que eu consigo pegar o body, o header, o path, o método HTTP, diversas informações ali que são interessantes para a nossa aplicação saber em tempo de execução. Então essas classes aqui facilitam bastante a nossa vida para poder tratar as requisições ali dentro de uma Lambda. Explorando mais um pouco aqui o contrato desse request handler, a gente vê que a gente recebe um segundo parâmetro que é o nome context. Basicamente esse context aqui também é uma interface ali da AWS, onde ele vai ter as informações do contexto da execução. Então, basicamente, ele tem o Request ID da AWS, o log group ali do CloudWatch e diversas informações como o nome da função, versão, os ARNs. Então, fica à vontade para explorar isso aqui, mas o que a gente mais utiliza desse context é esse getLogger, onde ele retorna para a gente uma instância que já está totalmente configurada para poder fazer o log ali dentro da AWS. Beleza? Olhando mais abaixo, a gente tem um log aqui indicando qual foi o body ali do request que a gente recebeu, e para o retorno, a gente vai estar utilizando aquela classe, o API Gateway Proxy Response, para poder montar o nosso corpo ali da resposta. Então aqui eu estou indicando que o status code será 200, eu coloquei um body aqui no formato string, eu poderia usar o Jackson, por exemplo, mas aqui está algo mais simples, e eu estou indicando aqui por fim que esse body ele não está em base 64, o body ali ele já está no formato ali certinho. Mas beleza, agora que eu já entendi como esse código aqui está minimamente configurado, a gente vai lá para a AWS para a gente poder criar a nossa primeira Lambda e depois a gente volta aqui para poder gerar o artefato e fazer essa implantação. Então vamos voltar para a nossa lista de tarefas e marcar esse segundo item, e agora a gente vai pular diretamente aqui para esse quarto item, depois a gente volta ali para o terceiro. Então beleza, eu já estou com a minha AWS aberta aqui, onde eu estou na minha página principal. Depois que você criou a sua conta na AWS, provavelmente você vai estar visualizando uma tela parecida com essa aqui. Eu recomendo que você troque a região aqui em cima, no menu superior direito para São Paulo, e você vai pesquisar aqui em cima pela Lambda. Após isso, você pode apertar e a gente vai entrar diretamente ali do painel desse serviço AWS Lambda. Aqui ele vai ter algumas informações, por exemplo, quais são as funções da sua conta. Caso tenha alguma coisa aí, não precisa mexer, a gente vai criar uma nova Lambda aqui agora. Então, para eu criar uma nova Lambda, eu aperto nesse botão laranja aqui, Create Function, e eu vou definir aqui um nome para minha Lambda. O nome dessa Lambda, eu vou colocar exatamente o nome do meu projeto, então eu vou copiar aqui dentro do meu pom.xml, vou copiar esse nomezinho aqui, e eu volto lá para minha Lambda e eu coloco esse nome aqui. Em runtime, ele vai pedir qual é a forma ali de execução do nosso ambiente. Como a gente está utilizando Java 21, eu vou escolher dentro dessa lista, aqui em cima, nas últimas versões, Java 21. Arquitetura, eu não preciso mexer, pode deixar essa x8664, e aqui embaixo ele vai ter algumas configurações mais avançadas que é referente ao permissionamento ali da AWS. O entendimento da AWS ele é um pouco mais complexo para a gente abordar dentro desse vídeo, mas basicamente aqui ele vai estar criando uma role ali para a nossa Lambda poder fazer execução e fazer alguns logs dentro do CloudWatch, mas a gente vai ver isso tudo aqui na prática, não precisa ficar ansioso, relaxa que a gente vai desvendar isso tudo aí. Beleza, mais abaixo aqui a gente tem as informações avançadas, que é referente a code sign, a gente não precisa marcar, mas tem esse Enable Function URL. Esse cara aqui é para nossa Lambda, quando ela for criada no ambiente, a gente ter um endpoint público, para a gente poder chamar essa nossa Lambda, por exemplo, através do Postman, ou através do Insomnia, ou qualquer linha de comando que você tenha. A gente marca esse cara aqui, para ele poder disponibilizar
uma function URL, e mais abaixo, na forma de autenticação, como a gente quer que essa lambda ela fique pública, eu vou colocar aqui como none. Ele vai me indicar algum alarme aqui, mas não precisa se preocupar, que essa lambda que a gente só está aprendendo não vai ter problema. Mais abaixo a gente tem informação aqui de invoke mode, mas esse cara aqui não precisa mudar, pode deixar da forma que tá. Beleza, depois disso tudo eu posso apertar em create function e ele vai criar a nossa primeira lambda ali dentro da AWS. Beleza, minha lambda foi criada aqui com sucesso, a gente já consegue ver como é que é o painel dentro de uma lambda na AWS. Aqui em cima a gente vai ter algumas informações que a gente não precisa se preocupar nesse primeiro momento, a gente vai entender um pouquinho mais abaixo aqui. Então, no menu ele vai ter diversas informações, onde na primeira aba, que é a principal, é referente ao nosso código-fonte. Então a gente tem aqui a possibilidade de fazer um upload do nosso código, então a gente pode ou zipar ele ou subir propriamente o nosso jar para dentro da Lambda, ou a gente pode apontar para dentro de um S3, que é um storage ali dentro da AWS. Mais abaixo ele vai dar informações aqui do nosso código, nesse nosso caso aqui a gente não tem nada ali, né, então tá dando bem pequeno. E mais abaixo a gente tem a informação do nosso ambiente de execução. Aqui ele vai indicar que a gente está utilizando o Java 21, e aqui a gente tem a informação mais importante da Lambda. Então se a gente for ver aqui, a gente tem uma informação de handler, que é uma das mais importantes ali da Lambda. Se a gente relembrar do nosso código, a gente criou uma classe aqui, que era esse handler aqui, dentro do nosso pacote. Então a gente precisa indicar para a AWS onde que está essa nossa classe dentro do nosso código. Então a gente pode vir aqui e apertar em Edit, e a gente vai configurar como que fica o caminho para o nosso handler. Nesse caso aqui, eu vou vir no meu projeto e vou copiar o caminho para essa classe. Então eu aperto com o botão direito, eu venho aqui em Copy Path /Reference, e eu indico, por exemplo, esse Copy Reference daqui de baixo. Depois que eu copio, eu posso substituir nesse caminho aqui. Vou até dar um zoom para melhorar aí para vocês. Então, antes desse hello aqui, eu vou colocar o meu código. Aqui ele vai ter dois pontos, né? E depois ele vai indicar o nome do método. Handle request é também exatamente o nome do nosso método aqui, então eu não preciso alterar. Depois disso, eu posso vir aqui e eu dou um save, e a nossa lambda já vai estar basicamente configurada, só falta agora a gente gerar o nosso artefato para poder testar essa parada logo. Então, sem enrolar, vamos gerar aqui o nosso artefato para poder fazer esse teste. Então, dentro do nosso projeto, eu vou vir aqui na seção do Maven, e eu vou apertar nesse menu aqui, Install. Dentro de Lifecycle, né, eu aperto aqui Install. Ele vai começar todo o processo de build ali do meu projeto, e ele vai gerar como um artefato final, um arquivo .jar. Esse arquivo ali ele vai ter todas as informações necessárias para o nosso projeto poder rodar dentro da Lambda. Então, se você olhar, ele vai estar dentro dessa pasta target aqui no seu projeto, e ele vai gerar dois arquivinhos, um original e um outro mais acima, e a gente pode utilizar um ou outro, não tem tantos problemas aqui como uma aplicação só de teste. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha AWS Lambda e eu vou apertar nesse botão Upload From e eu vou indicar qual é o zip, ou melhor, qual é o jar aqui que eu vou estar subindo para essa Lambda. Se eu apertar aqui, ele já vai abrir diretamente aqui na minha pasta de target. Se o seu não abriu, você pode navegar, né, até onde está o seu projeto. Então eu vou escolher esse aqui de cima porque ele é um pouquinho mais leve do que o de baixo, por exemplo. Então eu aperto aqui, aperto Open e ele já vai carregar. Depois disso eu aperto Save e ele já vai começar a carregar esse nosso código para dentro ali da Lambda. Beleza, ele já me indica aqui que a gente conseguiu subir o código com sucesso. Como que a gente agora testa que isso aqui está funcionando? Dentro da Lambda a gente tem esse menu aqui de teste, onde a gente consegue enviar uma espécie de evento ali para o nosso método, aquele handle request, e ele vai tratar, né, a nossa requisição, e depois ele vai retornar um body. Então nesse nosso caso, como o nosso código aqui, ele não está fazendo basicamente nada com a requisição, ele só está fazendo um log aqui, eu posso enviar qualquer coisa que ele já vai me retornar esse JSON aqui de sucesso. Então vamos lá, eu vou criar um event name aqui como teste, por exemplo, enviando um body, vou até colocar aqui, deixar esse mesmo, e ali em cima eu vou apertar teste. Ao enviar, ele já me indica aqui que funcionou com sucesso. Se eu apertar em Details, ele vai me indicar, por exemplo, que o status code seria 200, o body seria aquele meu sucesso, né, e que ele não está encodado em base 64. Isso aqui que a AWS fez é incrível. No tempo que a gente apertou o botão de testar, ela subiu o nosso código ali, executou essa requisição que a gente acabou de fazer, e após finalizar, ela provavelmente vai matar essa nossa aplicação. Caso a gente venha chamar daqui a 10 minutos, ela vai fazer o mesmo processo, e isso aqui ela consegue fazer a qualquer momento pra gente. Essa é uma das grandes vantagens ali da Lambda em comparação com o servidor gerenciado. A gente não precisa se preocupar com a infra, só escreve o código, sobe e já vai estar executando ali tudo numa boa.
Então, se você tá gostando desse vídeo, deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para você apoiar a gente a trazer mais conteúdos como esse aqui. Então, beleza, vamos para nossa lista de tarefas. A gente basicamente aprendeu ali como que a gente gerou o artefato de implantação com aquele Maven install. A gente também já criou a nossa lambda na AWS e a gente também já testou a nossa lambda. O que a gente vai precisar fazer agora é dar uma incrementada no nosso projeto, porque ele está muito básico. Então, vamos vir aqui no nosso projeto, vamos dar uma incrementada, uma espécie de sistema onde a gente vai receber ali um usuário e senha e a gente indica se o usuário está autorizado ou ele não está autorizado. Então, para poder fazer isso, eu vou precisar receber uma requisição que seria, por exemplo, esse usuário e senha. Então, vamos criar aqui dentro do projeto um novo pacote. Eu vou chamar aqui de request, por exemplo, e dentro dele eu vou criar um record, uma Java class aqui do tipo record, que eu vou colocar como login request. No meu request eu vou receber, então, um string username e um string password aqui. Como retorno, já vamos criar aqui um outro pacote, que vai ser response, por exemplo, e a gente vai indicar uma outra classe, ou melhor, um record, né? Um login response, indicando aqui, por exemplo, um boolean, se ele está autorizado. Então, is authorized ali. Beleza. Com essas duas classes criadas, como que a gente consegue receber esse DTO, esse JSON da nossa requisição, e depois a gente passa ali para nossa validação? Bom, aqui a gente tem essa classe request, né? Onde a gente vai ter esse body. Esse body, se a gente for olhar, ele retorna aqui no tipo string. Como eu sei que a requisição ela vai vir no formato de um JSON, eu posso utilizar aqui o Object Mapper para poder mapear isso para uma classe. Então, como a gente não está utilizando aqui o Spring com o Spring Boot, não vai funcionar fazer injeção de dependência de forma automática. A gente vai precisar fazer isso aqui manualmente. Então, eu vou criar aqui uma dependência chamada Private Object Mapper, do tipo Object Mapper, e para eu poder fazer a instanciação aqui desse atributo, eu vou fazer aqui de forma estática, porque a lambda ela acaba reaproveitando os estados ali que estão dentro de uma variável estática. Então eu vou voltar aqui para static, por exemplo, e aqui dentro eu vou colocar Object Mapper para receber um novo Object Mapper. Dessa forma, o que isso significa? Tudo que estiver dentro do static aqui, a minha lambda vai reaproveitar nas novas execuções. Então, por exemplo, se eu precisasse fazer uma conexão com banco de dados ou algo do tipo, o recomendado é que a gente inicialize isso tudo em tempo aqui de static, para quando chegar aqui no nível de handle request, ele não precise começar todo esse processo ali de conectar com banco de dados, instanciar as dependências. Isso tudo já foi feito anteriormente nesse trecho aqui de static. Então, beleza, aqui eu já consegui criar esse meu atributo Object Mapper, e aqui dentro eu vou fazer um mapeamento, por exemplo, login request vai receber do Object Mapper.read value a partir do meu request get body, e eu vou indicar qual é a minha classe, que seria o login request.class. Vamos botar aqui .class. Ele vai indicar um problema, porque basicamente eu coloquei o nome errado, mas agora ele está certinho aqui. Ele vai indicar agora um outro problema, que isso aqui pode jogar uma exceção, e a gente vai tratar isso aqui com um try-catch. Então aqui ele vai jogar uma exception caso ele não consiga mapear, né? Então vamos criar um try-catch para poder englobar todo esse bloco aqui. Então try ali em cima, catch aqui embaixo, e essa exception é do tipo IO. Então eu vou capturar aqui embaixo, e eu vou jogar uma outra, dando uma unchecked IO exception aqui também, para ele poder não botar como obrigatório aqui em cima. Então, basicamente aqui a gente vai estar com o Object Mapper, lendo o nosso request, e aqui no login request a gente já vai ter ali o usuário e a senha, por exemplo. Então, se a gente for relembrar aqui nossa classe, ela tem o username e password. Então, eu posso criar uma lógica aqui, por exemplo, se login request username é igual, então vou botar aqui equals ignore case admin, e eu crio uma condicional embaixo, né? Login request password é igual a 123, ele vai me indicar aqui que esse cara está autorizado. Então eu posso criar uma nova variável aqui em cima, um boolean, por exemplo, is authorized, vou colocar como false, e aqui embaixo, se ele entrar dentro dessa condição, vou colocar que ele é true agora, porque ele está autorizado ali. Então depois disso tudo, eu posso criar aqui então minha nova classe, então seria o login response, indicando se ele está autorizado, e eu vou passar esse booleano aqui. Então vamos criar aqui login response, e beleza, aqui eu já tenho uma lógica onde eu verifico, né, se o meu usuário é admin e a senha 123, ele vai estar autorizado para poder fazer ali uma requisição, por exemplo. Então, como que eu retorno esse cara aqui dentro do meu body? Basicamente, eu vou utilizar também o Object Mapper. Então, eu vou utilizar aqui Object Mapper, write value as string, e eu passo o meu login response. Então, aqui ele já vai estar recebendo a requisição como JSON, transformando para um record, fazendo uma regra ali de negócio mínima,
e depois ele converte ali pro JSON para poder retornar na minha API. Então beleza, fiz toda essa alteração. Como que eu consigo implantar esse código ali dentro da Lambda? A gente segue o mesmo caminho. Eu venho aqui em Maven, install, e ele vai começar todo o processo de build, fazer testes unitários ali se tivessem, e ele vai gerar novamente o arquivo aqui dentro da pasta target. Então eu posso ir lá na AWS, diretamente aqui na Lambda que a gente criou, eu venho no menu de Code, e aqui em Code Source eu vou fazer um upload, vou indicar o jar, e eu posso indicar aqui novamente o último jar que eu gerei, por exemplo. Então eu vou apertar aqui Open, e eu dou um Save, e beleza, aqui ele já indica que fez a implantação certinha. Então se eu vier aqui no menu de teste, e eu fizer uma requisição, por exemplo, ali a gente colocou User, né? Deixa eu relembrar aqui. Então a gente tem Username e Password. Então vamos colocar aqui, por exemplo, Username, vou deixar esse value em 1, e vamos colocar aqui, ó, Password. E essa chave 3 aqui a gente tira. Se eu testar essa requisição aqui, vamos ver o que acontece. Ele deu um problema, ele acabou dando esse problema aqui que o Content Null, porque a gente acaba aqui na nossa classe, se a gente olhar, a gente está utilizando esse Proxy Request Event. E o formato aqui que a gente está enviando dentro do terminal da AWS, ele não envia ali no formato de um API Gateway. Para isso, a gente precisaria mudar o template aqui para um API Gateway AWS Proxy. E se a gente olhar aqui, o request ele já fica um pouquinho mais poluído, porque em tese é isso aqui que o próprio API Gateway preenche. Para a gente poder testar isso aqui de uma maneira mais simples, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em cima e a gente vai na configuração dessa Lambda aqui e a gente vai utilizar a nossa function URL. Essa function URL é uma URL pública ali, onde a gente vai conseguir fazer requisições e chamar essa nossa Lambda de uma forma bem mais simples. Então aqui dentro você copia esse function URL e pode abrir dentro do seu Insomnia ou do seu Postman. Aqui eu já tenho uma collection aberta, então aqui eu vou estar fazendo uma requisição do tipo post. Então basicamente o nosso payload seria o username, eu vou colocar aqui por exemplo Bruno, e o nosso password eu vou colocar por exemplo password, vou colocar 123. Se eu fizer essa requisição, ele vai me indicar aqui se eu estou autorizado ou não. Como eu não estou passando aqui a credencial correta, ele já me indicou que eu não estou autorizado. Se eu passar, por exemplo, o meu admin com a senha 123, então vamos testar aqui, admin com a senha 123. Aí dessa forma, ele já me indica aqui que eu estou autorizado, então nosso código está funcionando redondinho. Então se eu quiser ver o log da minha Lambda, o que está acontecendo durante a sua execução, eu consigo vir aqui na AWS e eu pesquiso pelo serviço CloudWatch. O CloudWatch ele é um serviço que monitora todos os recursos ali dentro da AWS e a Lambda tem o seu log por padrão, né, efetuado aqui dentro do CloudWatch. Então assim que entrar no CloudWatch, você vem aqui no menu lateral esquerdo na seção de logs e ele vai ter aqui Log Groups. Log Groups ele vai ser um agrupador de logs ali, dependendo de cada aplicação. No nosso caso, como é uma Lambda, ele fica debaixo desse recurso aqui, /AWS/Lambda, e ele vai ter uma sequência que é o nome da nossa Lambda. Quando a gente entrar dentro desse log group, a gente vai ter uma sequência de logs que eles costumam ficar agrupados aqui, né, mais ou menos, pela sua data de execução mais próxima. Então, por exemplo, se eu pegar minha última execução aqui e eu aperto dentro dele, eu consigo ver todos os meus logs de cima para baixo e a hora que eles foram executados, né? Então eu consigo ver aqui, por exemplo, que a minha Lambda começou com esse request ID, ela recebeu nenhum payload, né, como entrada, e ele acabou dando um erro aqui, uma exception, que foi aquilo que a gente pegou. Então eu consigo aqui também entender qual é o problema que está acontecendo na minha Lambda e depois eu consigo resolver. Aqui depois ele indica, por exemplo, esse end, que esse request desse ID 961, ele começou aqui em cima e ele acabou aqui embaixo. Mais abaixo, a gente tem aqui um outro request, por exemplo, quando eu recebi aquele payload com o username Bruno e a senha 123, e ele vai passando aqui, por fim, o nosso username admin e a senha 123. Então dessa forma a gente consegue ir brincando aqui na nossa execução e a gente consegue acompanhar lá pelo CloudWatch Logs também. Então é isso, no vídeo de hoje a gente acabou de criar a nossa própria Lambda aqui dentro da AWS, que é uma nuvem utilizada por diversas empresas. Então antes da gente fechar, vamos só voltar na nossa lista aqui para marcar, né? A gente incrementou nossa Lambda, disponibilizamos ela no endpoint público e também fizemos o teste ali pelo Insomnia. Então, se você gostou e quer que, por exemplo, a gente evolua essa Lambda para algo mais robusto, integrando com banco de dados ou algum outro recurso da AWS, comenta aqui embaixo. Então, antes de você sair, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, acompanhe a gente pelas redes sociais. A gente fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.